Graça e paz a todos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Você que está no culto presencial, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós já louvamos o Senhor, já agradecemos a Deus, já ajudamos a casa do Senhor com o dízimo, com as ofertas. E agora o Senhor quer falar através da tua palavra. Você que está na sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa estar te visitando. O Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração, aonde você estiver. Você que vai nos assistir hoje ou amanhã, outro dia, que o Senhor possa falar ao teu coração. Nós estamos numa campanha de 7 semanas, restauração da alma. Restauração da alma é nós voltarmos ao original. Como nós dissemos no primeiro culto, né? A nossa alma ela foi manchada, ela foi maculada lá no Éden. Os instintos do homem foi desequilibrado. Então, hoje, nós iremos aprender sobre 3 causas de maldição que desequilibram o relacionamento nosso com Deus. Todos nós já ouvimos falar, mas nós precisamos ser restaurados nessas áreas. Se nós queremos ter relacionamento com Deus, nós precisamos pedir para o Senhor nos limpar, nos purificar, pedir perdão por as nossas falhas, porque essas maldições, elas nos acompanham. Elas estão aí na nossa vida, muitos de nós, quando nós nascemos, estão nos dias de hoje. Alguns estão nos nossos familiares, nos nossos pais, e foram passando de geração em geração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Da maneira que você for encontrando, vamos ficando de pé, reverência à palavra do Senhor. Aqueles que encontrarem, digam amém. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Feche os seus olhos onde você está, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar, Senhor, ministrando, Senhor, a tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe neste lugar. Por cada um que está nos assistindo, Pai. Obrigado, Senhor, pela família IBNC, Pai. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada membro desta igreja, onde ele estiver, Senhor. Se ele estiver fraco, que o Senhor fortalece, Senhor, os teus pés, fortalece, Senhor, os teus joelhos. Se ele estiver doente, carecendo de oração, que o Senhor possa, Senhor, visitar ele, possa estar restaurando, curando, limpando e purificando, pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda a força do mal. Tudo que tiver contra esse culto, tudo que se levantar, em nome de Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, e a igreja, Senhor, diga amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, o Senhor, ele fala com o povo de Israel. Israel, ele sai do Egito, e Israel, Deus, ele providencia tudo para Israel. Israel tem sede, Deus providencia água. Israel tem fome, Deus providencia o maná, providencia as codornizes. Deus providencia tudo para o povo de Israel, mas o povo de Israel continua prevaricando.
E aí Deus fala, olha, o povo agora vai ter que trabalhar. Ele vai ter que fazer algo para mim. E Deus fala com Moisés, Moisés sobe ao monte, e Deus fala com Moisés e prepara as tábuas da lei. E aí, Moisés demora um pouquinho, 40 dias, no monte, orando, pegando as tábuas da lei com Deus, e a Bíblia diz que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, foi escrito em pedras. E naquela demora de Moisés, o povo conversa com Arão, e Arão faz o bezerro de ouro. E aí começa a idolatria. Deus queria tirar o povo do meio do Egito, tirar a idolatria, tirar a escravidão, e o próprio povo entrou de novo. Moisés se ira, quebra as tábuas da lei, mas Moisés volta no monte e o Senhor passa para ele. E aí Moisés escreve. E aqui nós temos aqui a lei de Deus. Deus fala assim, ó, não terás outros deuses, porque eu sou um Deus zeloso. O que acontece hoje? Hoje, nós temos outros deuses. Todos nós temos alguma coisa que nós idolatramos. Algumas coisas que nós colocamos na frente de Deus. Nós colocamos nossos filhos, nossa família, nossos cônjuges. Nós colocamos a nossa casa, os bens. Nós colocamos muitas vezes líderes espirituais na frente de Deus, idolatramos eles mais do que Deus, e Deus não quer idolatria, Deus quer obediência, Deus quer que nós sejamos obedientes, que nós sejamos fiel a Ele, e Ele fala assim, ó, eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, Ele visita a iniquidade, quando nós erramos, nós prevaricamos, Deus vai visitar a iniquidade nos nossos filhos, na nossa descendência. Se os nossos avós erraram, se não corrigiram, se nós não corrigirmos, vai vir até nós. Então nós precisamos entender que Ele é um Deus zeloso, mas Ele diz assim, eu faço maravilhas, até 1000 gerações. A graça de Deus vai atingir até 1000 gerações na nossa vida. O que nós precisamos é limpar a nossa alma. O que nós precisamos é pedir perdão para Deus, que errar todos nós erramos. Nós precisamos entender que nós erramos, prevaricamos, mas nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não tem como Deus trabalhar. Jesus, Ele sabia o que as pessoas precisavam. Jesus falava assim, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero andar. Então, levanta e anda. O que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego, mas ele teve que pedir. Nós precisamos pedir. Ah, Deus sabe sim, mas nós precisamos abrir nossos lábios e falar com Deus. E Deus fala assim, ó, não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura. Eu vim do catolicismo, e nós idolatramos. A minha geração, os meus pais, os pais dos meus pais, eles eram católicos. O dia que eu entendi isso, que Deus me resgatou, Deus usou um versículo bíblico para abrir meus olhos espirituais. Um versículo bíblico só. Está escrito lá, Mateus capítulo 6, verso 33. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu buscava tudo menos o reino de Deus. Esse versículo, ele abriu meus olhos espirituais. Quantos versículos? Eu conheço um irmão que os olhos espirituais dele foram abertos através de Êxodo capítulo 20. Ele viu no muro, escrito assim, ó, não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura. E aí ele falou, para aí, está escrito ali na Bíblia, está lá, Êxodo capítulo 20. E eu estou fazendo isso, e a igreja está fazendo isso, e está errado. Naquele dia, ele largou de fazer aquilo, ele largou de ir na idolatria. O grande problema hoje, a idolatria, ela está misturada em nós. Mas temos o espiritismo, nós temos hoje a feitiçaria, a bruxaria, tudo isso está impregnado dentro de nós. Quantos cristãos que vieram da idolatria, quantos cristãos que vieram do espiritismo, quantos cristãos que vieram da feitiçaria, da bruxaria,
eles aceitaram Jesus Cristo, mas a alma está maculada. Muitas das vezes nós temos idolatria pelo poder. Nós temos uma unção, aprendemos algumas coisas e nós queremos esse poder para nós e nós não queremos abrir mão desse poder. E aí é onde nós mesclamos no dia a dia, nas igrejas. Nós mesclamos a idolatria, nós mesclamos a feitiçaria, usamos um pouquinho de cada um. E aí as pessoas falam, poxa, esse pastor, essa missionária, mas aonde ela passou? Talvez ela saiu da bruxaria. Talvez ainda falta coisas ainda para ser curado. O pastor Cote, ele fala que ele fazendo o tratamento de alguns pastores, muitos deles idolatravam o poder. Ele não queria largar daqui dali, porque eles aprenderam lá na bruxaria. Fizeram pactos. E aí eles não queriam largar daqui dali. Eles queriam continuar. E hoje é a mesma coisa. O que nós precisamos entender, que se nós viemos de um lar cristão, mesmo no lar cristão, tem algumas coisas para nós sermos curados. Então o Senhor diz assim, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não a encurvarás sobre elas, não vai dobrar seus joelhos, não servirás as imagens. Quando nós servimos uma imagem, quando nós colocamos uma vela, quando nós colocamos alguma coisa no pé da minha imagem, quando nós dobramos nosso joelho, nós estamos servindo outros deuses. O Senhor, Ele quer nós 100%, Ele não quer nós somente 10%, 20%, 30%, 40%, 90%, Ele quer você e eu 100%. Ele quer eu e você curado, restaurado. A nossa alma tem que estar curada, tem que estar restaurada. Por isso que o Senhor, Ele levanta pessoas para nos ajudar a ser curado. Quantas pessoas que vieram de outros ministérios, que vieram com a alma maculada, e elas não crescem espiritualmente. Por que elas não crescem espiritualmente? Porque falta ali uma entrega total. Falta ela deixar o Espírito Santo tomar toda a vida dela, todo o seu ser. Ou o Espírito Santo toma todo o seu ser, e ele vai trabalhando nas suas áreas, ele vai despertando você dia a dia, ou sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir algumas coisas acontecer. Deus vai permitir alguém bater no seu calo. E é hora de você brigar, você se irar. E aí Deus quer mostrar para você que Ele sabe tudo que está dentro de você. Ele sabe. Ele conhece nós. Antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu. Antes de nossos ossos serem formados dentro do ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhece. O Salmo de número 139 diz isso. O Salmo de número 115, a palavra do Senhor diz assim, 115, do 1 ao 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata, ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não veem, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O Senhor está falando aqui no Salmo 115. As outras nações perguntavam para o povo de Israel, onde está o seu Deus? Aí eles falam, olha, o nosso Deus está no céu. O Deus de vocês, eles têm ouvidos, têm boca, têm pés, têm mãos, mas eles têm olhos, mas não vê. Mas o nosso Deus, Ele está no céu. O Senhor dá um juízo para essas pessoas. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Esse é um juízo sobre aqueles que fazem imagem, aqueles que idolatram a imagem, aqueles que encurvam-se a imagem, aqueles que servem as imagens. Ele acaba se tornando um ídolo, como aquela imagem. Você pode falar para aquela pessoa, ela não vai entender. Somente com a permissão do Espírito Santo, para que os olhos dela possam ser abertos. Os meus olhos foram abertos assim. As pessoas falavam para mim, não,
eu só venero, não tem nada a ver. Mas por quê? Porque meus olhos estavam fechados. O Espírito Santo, ele foi trabalhando, chegou um dia, ele resgatou, mas Deus, ele vê o seu coração, ele vê cada um de nós, ele está de olho em nós. Nós somos cristãos, agora o que nós precisamos é deixar Deus agir, deixa Deus nos limpar, deixa Deus nos purificar. Hoje a base da idolatria não é mais as imagens, a idolatria moderna hoje não é mais isso. A idolatria moderna hoje, as pessoas, elas se curvam ao materialismo, elas se curvam às realizações, ao culto de si mesmas. Hoje as imagens são isso. As pessoas querem ser realizadas, elas querem ter coisas, elas querem coisas para si mesmo. O grande bezerro de ouro hoje, dos nossos dias, é a bênção. O grande bezerro de ouro nos nossos dias é a vitória, é a conquista, é o bezerro da prosperidade. Muitos querem prosperidade. Se você falasse, se nós estivéssemos pregando sobre prosperidade, 7 quinta-feira de prosperidade, talvez a igreja estava cheia. Mas nós estamos falando sobre restauração da alma, você voltar ao original de Deus. O que Deus preparou para você? Deus preparou prosperidade? Sim. Deus preparou e você já é próspero. Porque só de você já ser salvo, você já ganhou a eternidade. E o detalhe, a eternidade não tem preço. Você nasceu de novo, você vai viver eternamente e você vai andar em ruas de ouro. Eu vou andar em ruas de ouro como nós, cada um de nós. O que nós precisamos é deixar o Senhor agir em nós. O grande bezerro de ouro é a saúde, é o bem-estar. As pessoas se preocupam mais com a parte estética, exterior, e não o interior. Isso é prejudicial porque Deus olha o nosso interior. Um profeta de Deus, um homem de Deus, ele foi ungir um rei. E ele chegou na casa de Jessé. Chegou lá, Deus falou, olha, vai até na casa de Jessé e unge o filho dele, que eu vou te mostrar para você. Chegou lá, entrou um homem bonito, alto, forte. Ele foi ungir, Deus falou, opa, você está olhando a aparência, eu olho o interior. Deus, ele olha o interior de cada um de nós. Ele sabe o que está dentro de nós, o que está dentro de mim. Ele sabe as mazelas que está dentro de mim. E ele sabe o meu coração, como ele sabe de cada um de nós. O que nós precisamos é o seguinte, deixar ser limpo. Ele já sabe, não sabe? Então, peça perdão, fale com ele. O grande bezerro de ouro também é o meu conforto. Nós pensamos em nós. Só eu. O grande bezerro de ouro também é as minhas necessidades, é o meu reino, é a minha vida. Esse é o grande bezerro de ouro hoje, das pessoas. Elas pensam nelas mesmas, elas não querem, elas estão querendo suprir algo que está em deficiência dentro dela. Ela busca cursos, busca faculdades, doutorado, mestrado e assim sucessivamente. Mas nunca vai encher, porque a alma dela precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós só iremos ser preenchidos 100% através de Deus. O Espírito Santo, ele está à nossa disposição. Mas nós queremos o quê? A prosperidade, nós queremos tudo. Menos deixar ser curado. Menos deixar ser restaurado. As pessoas hoje, elas fazem campanha. 7 passos para alcançar a bênção de Deus. Alguém já ouviu falar sobre essa campanha? 40 dias de jejum da vitória, 12 maneiras de ser prósperos, 318 formas para você fazer aquilo que você quer, que Deus faça, não importa se Ele quer fazer ou não, porque afinal, o modelo de Jesus não serve, que seja feita a sua vontade e não a nossa vontade. Deus, muitas pessoas, eles querem fazer campanhas, só querem isso, não querem saber o que o Senhor Jesus quer, o que Deus tem para nós. Nós estamos numa campanha de restauração da alma. O Senhor quer restaurar a sua alma. O Senhor quer restaurar a minha alma.
A minha alma precisa de restauração, a sua precisa de restauração. Por isso nós estamos aqui, para um ajudar o outro, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas. Muitos, eles sobem no altar, eles pregam para as pessoas que estão sentadas. Mas a primeira pregação é para nós. Nós precisamos, os líderes. O Senhor falou, em Jeremias capítulo 3, verso 15, que Ele nos daria pastores, segundo o coração dEle, que ensinava com sabedoria e ciência. Então, o Senhor, Ele tem pastores, Ele tem nos guiado, Ele tem deixado pessoas remanescentes para a sua palavra. O que nós precisamos é buscar ao Senhor. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto o Senhor está perto, quando nós podemos achar Ele. Vai chegar um dia que nós não vamos achar. O final dos tempos está chegando. Por que essa pandemia? Por que o Senhor Jesus, Ele disse que o final está próximo. O tempo das dores. É o começo das dores. Pode ser agora, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Uma coisa eu falo para você. A igreja vai ser arrebatada. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A noiva do Senhor não vai passar. Mas a noiva, ela está prevaricando. O noivo vem buscar a sua noiva pura, imaculada. Mas a noiva está prevaricando. Aqueles que não tiveram óleo, não tiveram azeite, eles vão ficar igual às 10 virgens. 5 era nércia e 5 prudente. 50% da igreja pode ser prudente, pode subir. E 50 vai ficar. Mas pastor, esse 50 vai para o inferno? Não, vai ficar na grande tribulação. Eles vão ser tratados, são 1000 anos que o Senhor vai reinar nessa terra. E a Bíblia diz que ao vencedor, aqueles que vencer, Ele dará a coroa da vitória. Aqueles que vencer, eles vão voltar e vai reinar com Cristo. Jesus não foi ressuscitado, não teve um corpo glorificado, nós também voltaremos com Cristo. Jesus andou na terra depois de morto. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou aquele filho da viúva de Naim. Quando o missionário Hélio estava pregando, o Espírito Santo estava falando comigo. Ele ressuscitou aquele menino. E aquele menino, ele ficou com a sua mãe. Jesus estava provando ali que Jesus era juiz. Na saída da cidade, a saída da cidade, o juiz ficava na saída da cidade. Ele estava, olha, eu sou o juiz. No último dia, eu vou ressuscitar os mortos. E depois Jesus ressuscita Lázaro, 4 dias depois. Ele falou, olha, Lázaro vai morrer. Já imaginou Lázaro? 4 dias, ele foi para o paraíso. Aí ele escuta a voz de Jesus, Lázaro, vem para fora. Imagina, Lázaro já estava no paraíso, já estava no seio de Abraão, ouviu uma voz de comando, uai, quem que é esse daí? Lá no paraíso deve ter ficado todo mundo, uai, quem que é esse? Era Jesus, chamando. Então Jesus vai nos chamar, escuta a voz do Senhor. Quantos já participaram de campanhas? Negue a si mesmo e toma a sua cruz. 3 passos para morrer. 7 maneiras para fazer com que Deus possa fazer o que nós queremos. Quando o homem torna-se incrédulo, ele faz de si mesmo ídolos e passa a viver esta palavra. Tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Este é o estado do incrédulo, pois seu coração se endureceu como de um ídolo. O incrédulo, ele tem olhos, mas não vê. Já se endureceu o coração, pedrificou. Hoje existe o altar do materialismo. Esse altar do materialismo é uma idolatria nossa. As pessoas, o materialismo é a armadilha de Satanás para manter o foco em nós mesmos e não em Deus. Você quer sempre mais. Você já tem. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. Todos os dias o Senhor dá algo novo para nós. Aí nós queremos o materialismo. Queremos só bens. Viramos escravo. O amor ao dinheiro é pecado. O dinheiro não é pecado. Mas quando nós ficamos somente pensando no materialismo, nós estamos pecando. O materialismo aumenta o nosso ego através da aquisição de mais e mais. Jesus nos ensinou a esvaziar de nós mesmos. Mateus capítulo 5, verso 3. O Senhor Jesus disse assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão a terra.
Nós precisamos entender, os humildes de espírito, nós precisamos esvaziar do nosso ego, tirar tudo que está dentro de nós, que está nos prejudicando o nosso relacionamento com os irmãos, prejudicando o nosso relacionamento com Deus, prejudicando o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque nós entristecemos o Espírito Santo. Existe também o altar das realizações, a obsessão por carreiras, emprego. O mundo precisa ver que eu sou bem-sucedido. Essas coisas não têm valor eterno. Nós precisamos buscar as coisas que têm valor eterno. Quais são as coisas que têm valor eterno? Você e eu. As pessoas têm valor eterno. Quantos de nós estão deixando as pessoas de lado e buscando as coisas, valorizando as coisas? Quantas vezes nós estamos pegando as coisas importantes e colocando as urgentes na frente? Por quê? Nós estamos valorizando, os valores estão errados. Um dia, estava indo para a fazenda, a minha mãe falou assim: passa na casa da sua tia, compra um bujão de gás para ela, porque ela está sozinha, ela precisa de um bujão de gás, senão não tem como fazer comida. Eu falei: mãe, não tem jeito de eu passar lá. Por quê? Porque é o seguinte, senão eu vou chegar à noite lá na fazenda, eu tenho que chegar de dia. Ela falou: não, passa lá, filho. Eu falei: não tem jeito, mãe, tchau, benção, e fui. Quando eu saí, comecei a caminhar, o Espírito Santo falou comigo: o que tem valor, as coisas ou as pessoas? Eu só fui lá, liguei para minha mãe: mãe, estou indo lá. Cheguei lá, comprei o bujão de gás, entreguei para a tia e fui embora. Quando eu chego na serra, tinha um engarrafamento grande. Naquele momento, tinha 2 horas de engarrafamento. Naquele momento, o engarrafamento foi liberado. Eu cheguei lá no horário que eu deveria chegar. Mas a prioridade é as pessoas. Muitas das vezes nós deixamos de fazer para o próximo. E nós estamos fazendo para nós mesmos. Colocando nas prioridades erradas. O altar do culto a si mesmo. Também, essa é uma forma de idolatria. A mentira de que o amor de si mesmo trará satisfação. É o mesmo que Satanás vem dizendo desde o início. Desde o início, Satanás está fazendo isso. As mesmas coisas que ele fez com Jesus. Ele chegou até Jesus e falou: olha, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Primeiramente, ele queria fazer Jesus negar. Colocou dúvida no coração de Jesus. Lá no Éden, ele colocou dúvida no coração de Eva. É assim mesmo que Deus falou? A Eva: não. Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim. Da árvore que estava no meio do jardim, Eva podia comer, que era a árvore da vida. A árvore que estava do lado, ela não poderia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele chegou até Jesus e falou: olha, você é realmente filho de Deus? Então faça essas pedras, transforma essas pedras em pães. Jesus, ele estava na terra como humano. Ele não poderia usar a parte espiritual naquele momento. E ele queria fazer Jesus usar a parte espiritual. Jesus: olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca do Senhor. Hoje o inimigo faz isso com nós. Ele fala assim: olha, você pode, você consegue, mas nós não podemos fazer, porque nós temos que fazer espiritualmente, nós temos que agir por fé. Eu não posso, mas Deus pode. E é isso que nós estamos caindo nesse erro. A mesma historinha lá do Éden, lá com Jesus, o inimigo está usando contra nós. Essa idolatria. Você pode, você consegue. O coach hoje trabalha dessa forma. Não sou contra o coach. O coach trabalha com a palavra de Deus. Que bênção de Deus. Muitas e muitas pessoas estão se convertendo. Mas, como diz a palavra lá em Amós, diz que nós somos pegos como um anzol. O Senhor nos atrai como um anzol, para um anzol. Essas pessoas, esses empresários, estão sendo atraídos até Deus, através do coach. Amém, glória a Deus. Deus, ele tem a maneira dele de trabalhar com cada um de nós. Nós não podemos descartar. Essa é a realidade. Muitas vezes nós falamos: olha, não é de Deus. Não podemos falar isso, por quê? Porque Maria, quando o anjo encontrou Maria, Maria era virgem. O anjo falou: você vai ter um filho. Maria falou: olha, não é de Deus, eu não quero, não tem filho. Maria falou: não, guardou no coração. Tem coisas que nós precisamos guardar no coração, nós não podemos rejeitar. Quando nós rejeitamos, nós estamos rejeitando talvez o próprio Deus.
Por isso que nós precisamos buscar na palavra. Se você não entendeu, guarde o teu coração. Faça como Maria. 1 João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo isso daí, o que nossos olhos estão vendo, o que nosso coração está sentindo, a maioria das vezes é do mundo. Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual, pedir para Deus. Nunca encontraremos a felicidade se não mantivermos o foco. Nunca encontraremos a felicidade se mantivermos o foco em nós mesmos. Se você quer ser feliz, não mantenha o foco em você. Mantenha o foco nas pessoas. Ajude outras pessoas. Se você está com problema, ajude outra pessoa. Que Deus vai colocar pessoas que você vai ajudar e você também vai ser ajudado por elas. Porque talvez o que ela está passando é pior que você. Nós reclamamos. Nós falamos que nós estamos em dificuldade. Mas você olha do seu lado, tem alguém pior que você. Tem alguém que está em maior necessidade. Mas nós reclamamos. Quando nós amamos o Senhor e os outros como a nós mesmos, não haverá espaço para idolatria. Quando nós amamos as pessoas, não vai haver espaço para idolatria, nós idolatrarmos nosso ego. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, verso 23. Essa é a primeira causa de maldição, a idolatria. A segunda causa de maldição é desonra aos pais. A idolatria, ela macula a nossa alma. O inimigo, ele entra, ele vai trazer feridas na alma, então nós temos que ser limpos. Agora, a desonra aos pais traz maldição. Maldição para a nossa vida. Malaquias capítulo 2, 1, 2 e 3, o Senhor levanta o profeta Malaquias para falar, e fala assim, Esaú, ele desonrou Isaac. Como que ele desonrou Isaac? Ele casou com mulheres estranhas. Jacó, ele honrou o pai. Ele casou debaixo da bênção do pai. Então nós precisamos entender que Efésios capítulo 6, verso 1 diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre essa terra. Então, olha só, se você quer ser bem, próspero, sucedido, você quer viver muito tempo nessa terra, honra seu pai, honra sua mãe. Pastor, você não conhece o meu pai. Meu pai, ele me abusou de mim. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Meu pai, eu nem sei quem é, pastor. Não importa. Não importa o que seu pai fez ou deixou de fazer. O importante é você. Você está vivo. Você precisa hoje honrar o seu pai. Se você conhece, honra ele. Se você não conhece, não desonra ele. Quantas pessoas que a gente vê desonrando seus pais? Esse é um princípio de prosperidade. Esse é um princípio de longevidade. Mas muitos de nós desonramos nossos pais. Muitos de nós casamos sem a bênção do nosso pai, fugimos. Quantos casamentos? Antigamente, o casamento, ele era preparado. Ele era preparado. Alguém via, falava, você vai casar com a minha filha. A filha nem conhecia. Meu pai e minha mãe foi assim. Nem conhecia. E casaram, viveram bem. Teve os problemas no interpério da vida? Teve. Porque antigamente era um machismo. O machista, os homens eram tudo machistas. Hoje existem muitos machistas. Mas Deus, ele tem mudado a história. O teu futuro é determinado por aqueles a quem você decide honrar. Honrar é um mandamento. Se você não honrou até o dia de hoje, comece a honrar de agora para frente. Comece a honrar. Honra seus pais. Quem não aprende a cadeia de honra na sua vida, não consegue prosperar. Você precisa. Jesus disse assim, Mateus 10, 40. Jesus disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta.
Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Quando nós aprendemos a honrar, nós vamos receber o nosso galardão. Quem der um copo de água a um pequenino, não perderá o seu galardão. Devemos honrar quem está acima de nós, quem está abaixo de nós e quem está no mesmo nível. Esse é o princípio da honra. Você vai honrar quem está acima de você. Muitas pessoas querem honrar quem está acima dele. Muitas pessoas não querem honrar quem está no mesmo nível. E não querem honrar quem está abaixo. Esses 3 princípios, você quer liberar bênção sobre a sua vida, prosperidade, quebrar toda maldição, honra quem está em cima, honra quem está no mesmo nível e honra quem está abaixo de você. Aí as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 14, vai te alcançar. Se você não fazer isso, Deuteronômio capítulo 28, do 15 ao 57, vai te alcançar. Porque existe as bênçãos e existe a maldição. Deus, ele prepara a bênção e Deus prepara a maldição. Alguns pensam assim, a maldição é do diabo. Não, a maldição é de Deus. Está escrito na palavra. Deus, ele prepara para nós. Ele prepara bênção e prepara maldição. Para cada pecado que eu tenho, e eu não confesso ele, há uma brecha no mundo espiritual e há uma ligação com o demônio. Para cada pecado que nós fazemos, que nós não confessamos, tem algo, uma perseguição espiritual que vai chegar naquele nível. Então, pastor, como que é esse negócio? É o seguinte, se nós pegarmos, confessarmos nosso pecado, essa brecha é fechada. Se nós não sabemos, há uma perseguição espiritual. Então, quando há uma perseguição espiritual, há uma disfunção no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. E aí, o que vai acontecer? Nós não conseguimos prosperar nessa terra. Então, a honra é um princípio de quê? De prosperidade, de longevidade. Como honrar nossos pais? Primeira coisa, obedecendo. Obedecendo nossos pais. Obedecendo os nossos líderes. Obedecendo a Deus. É o nosso Pai Celestial. Mostrando respeito. Como que eu obedeço a Deus? Mostrando respeito. Como que eu obedeço meus pais? Mostrando respeito. Honrando eles. O princípio da honra é o dízimo. Dízimo é princípio de honra. Se você não consegue devolver dízimo, é que você não consegue honrar o seu pai. É como se você não estivesse honrando o seu pai. É uma primícia. Como honrar nossos pais? Cuidando deles na sua velhice. Quantas pessoas idosas estão na sua casa, sozinhos? Nessa época de pandemia, é mais difícil ainda. Mas fora dessa época, existia já. Quantas pessoas estão nos asilos? Estão sozinhas, jogadas lá. As pessoas preferem pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais para deixar os pais lá. Alguém que ensinou a andar, alguém que te educou. Talvez você pode falar assim, olha, tem pessoas que estão nos Estados Unidos estudando. Os pais estão pagando para ele e os pais estão sozinhos. Eu conheci um rapaz, ele foi para o Japão. Ele tinha um filho pequeno, Diego. E ele ficou 5 anos no Japão, voltou, levou a esposa. E o Dieguinho ficou com a esposa. Diego e a irmã dele. E ele foi para o Japão com a esposa e deixou o Diego com o padrinho dele. Um belo dia, o Diego foi para a escola. Ali no Cochipó, ele foi atravessar Fernando Correia, veio um carro e matou o Diego. Esse pai, ele voltou do Japão. Esse pai chorava no caixão e falava assim, ó, ele daria tudo, tudo na vida, para estar com ele um dia a mais. Mas ele valorizou outras coisas. Ele valorizou o dinheiro, a prosperidade, mas não valorizou a família. Quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós estamos olhando outras coisas?
Valorize as pessoas que estão do seu lado. Valorize os seus filhos. Valorize os seus cônjuges. Valorize a sua igreja. Valorize aonde você alimenta espiritualmente. Isso nós precisamos fazer. Nós precisamos também honrar nossos pais. Quem teve pai abusivo, nós devemos também honrar ele. Nós devemos perdoar e pedir perdão e orar por eles. Se não tem como encontrar, ore por eles. Mas um detalhe, não fique martelando isso na sua cabeça. Deixa Deus trabalhar. Nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que visita. Você pode orar aqui, a sua oração vai no Japão, a sua oração vai nos Estados Unidos, a sua oração vai encontrar ele ou ela aonde estiver. Nós precisamos entender isso. Abra a sua Bíblia. Lá em Romanos capítulo 1, verso 26. Outra causa de possível maldição são relações sexuais ilícitas. O que acontece? Idolatria, desonra aos pais e relações sexuais ilícitas. Isso macula a alma. A Bíblia diz lá em Romanos 26 e 27, 1, 26 e 27, diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Relações sexuais ilícitas. Quantas pessoas que começaram relacionamento sem o consentimento, sem o casamento, sem uma aliança com Deus. Quantas pessoas têm filhos e continuam ainda sem uma aliança com Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que são filhos bastardos. Isso é bastardia, porque os pais precisam ter uma aliança com Deus. Se não tem uma aliança com Deus, tem aliança com quem? Com o inimigo. Então nós precisamos entender que relações sexuais ilícitas, ele vai gerar tantas coisas na nossa vida, na vida do homem, na vida da mulher principalmente, porque talvez ela não está preparada. Hoje, as meninas de 12 anos em diante já começam a ter relacionamento. Os meninos. Agora, para uma menina de 12 anos, ela não sabe nem o que é ainda. Imagina ter filhos. 13 anos tendo filho, 16 anos tendo filho. É uma criança cuidando de outra criança. E aí entre os avós. Para amenizar o negócio, acaba muitas vezes prejudicando. Mas, por quê? Porque abraça os netinhos e coloca tudo debaixo das suas asas. E tira a responsabilidade. Então, relações ilícitas, relacionamento ilícito, né, leva a isso daí. Deus entrega a essas pessoas as concupiscências dos seus corações para desonrar os seus próprios corpos. Tem pessoas que chegam num nível de entrega que Deus acaba, deixa elas fazer. É que está aqui em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós podemos observar, quando Paulo escreve aqui, a carta aos romanos, imagina Roma como que era. Hoje, nos nossos dias, Sodoma e Gomorra está perdendo para nós. Por quê? Porque tem tudo. Tem de tudo. A bestialidade. Tudo isso daí. O relacionamento conjugal, ele faz, quando o homem e uma mulher estão num relacionamento conjugal, eles são casados, têm uma aliança com Deus, eles estão renovando essa aliança com Deus quando tem o relacionamento conjugal. Quando eles não são casados, eles estão maculando o leito sem mácula. Quando não são casados, estão maculando o leito. O que acontece? Há uma ligação de almas, quando há esse relacionamento, o relacionamento entre o homem e a mulher. Por isso que a Bíblia diz que tornam-se uma só alma. O homem e a mulher vai se tornar uma só alma, quando? No relacionamento. No relacionamento conjugal. Quando o homem e uma mulher têm relação, se você pegar uma folha em branco, e você passar cola, e você colar ela, e você depois, se você puxar, parte dessa folha em branco vai estar na outra folha, e parte da outra folha vai estar nessa outra folha. Por quê? Porque ficou algo.
Quantas pessoas tiveram relacionamento? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Principalmente os homens. Homens, antes de conhecer Cristo. E muitos conhecendo Cristo ainda fazem errado. Mulheres também. Imagina quantas coisas está dentro da sua alma. Quantas coisas que foi transferido para você. Porque pode transferir coisas boas e coisas ruins. Então nós precisamos entender. Precisamos pedir perdão. Desligar almas. Desligamento de almas. Mas pastor, eu agora aceitei Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo no seu espírito. Mas na sua alma ainda não. Por isso que há depressão. Por isso que há estresse. Síndrome do pânico. Porque são muitas coisas. Uma coisa vai puxando a outra. Vai desencadeando sobre cada um. Paixões infames. Paixões infames é uma inflamação sensual e lasciva. E toda pessoa que se envolve nessa transgressão torna-se rebelde e depravado. Significa o homossexualismo, o lesbianismo e bestialidade. Paixões infames. Essas pessoas, elas acham que elas estão um homossexual, acham que elas estão fazendo amor. Para ela, é como o relacionamento dela, com o homem, ou mulher com mulher, é como se estivesse fazendo amor, é como se fosse o amor do homem e de uma mulher, de um casamento. E para eles é isso daí. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele entrega essas pessoas. A pessoa se torna rebeldes, depravados. Para Deus eles são rebeldes. Porque para Deus é abominação. Levítico fala sobre isso. Não deitará homem com homem, nem mulher com mulher. Lá em Apocalipse fala, Coríntios fala. Deus entrega a disposição mental reprovável e infrutuosa. As pessoas ficam cheias de injustiça, cheias de perversidade, cheias de cobiça, cheias de maldade, cheias de inveja, cheias de homicídio, cheias de contendas, cheias de engano e cheias de maus pensamentos. Essas pessoas têm tudo isso. Por quê? Foram entregue, Deus entregou, para que talvez, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, a igreja de Coríntios é uma igreja muito boa, lá tinha todos os dons, mas só que também ela era carnal. Aí tinha um rapaz lá que tinha relação com a mulher do seu pai, aí Paulo escreve, olha, entrega o corpo dele para o diabo, para ver se salva a alma dele. Quer dizer, doenças vai vir sobre ele. Se não curar, se não mudar. João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos conhecendo a verdade é Cristo. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ser libertos de uma vida de mentira, dia a dia. Nós precisamos ser libertos de uma vida carnal, nós temos que viver em espírito. Nós precisamos ser libertos de uma vida de engano, enganando a nós mesmos. Nós precisamos também ser libertos de nós mesmos, do individualismo. Eu convido você que está aqui, vamos ficar de pé, vamos orar. O tempo voou, mas ainda falta 5 dias, para nós aprender mais sobre restauração da alma. Hoje nós aprendemos sobre idolatria, sobre desonra aos pais e sobre relações sexuais ilícitas. Você que está nos assistindo, você que está aqui na igreja, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a vossa cabeça. Fale com o Senhor. Você tem a liberdade de falar diretamente com Deus. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, por esta igreja. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor falou através dos louvores, através, Senhor, da abertura do salmo que foi lido, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por cada um que está nos assistindo, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos pecados de idolatria. Na tua palavra está escrito, Senhor, que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração.
Não impute, Senhor, esses pecados, Senhor, à nossa geração. Tira, Senhor, de nós, ó Pai. Nós te pedimos perdão, perdoa, Senhor. Perdoa todos os pecados que nós temos cometido, consciente ou inconsciente. Pecados de idolatria, pecados, ó Pai, de desonra aos pais. Na tua palavra está escrito que quando nós honramos os pais, as bênçãos do Senhor vai vir sobre nossas vidas. Os nossos dias serão prolongados. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos perdão. Pedimos perdão, Senhor, pelas pessoas, ó Pai, que cuidaram de nós. E muitas das vezes nós viramos as costas, ó Pai. Nós deixamos, nós esquecemos, ó Pai. O princípio da honra, Pai. Nós precisamos honrar quem está acima, quem está no mesmo nível, quem está abaixo de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos agora, ó Pai, a honra e toda glória ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Pai, tira de nós, ó Pai, todo pecado, ó Pai. Pecado, Senhor, de relações ilícitas, relações sexuais ilícitas, Pai. Tudo que nós cometemos, ó Pai, antes de nós nos convertermos, depois que convertemos, ó Pai, vai tirando de nós, vai limpando, vai purificando, Senhor, a nossa vida. Limpa, Senhor, a nossa alma, Senhor. Cada área da nossa vida, Senhor, da nossa alma que está contaminada. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade de mexer nas nossas estruturas, na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa igreja, Pai. Limpa, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor. Limpa, Senhor, essas pessoas que estão nos assistindo. Aqueles, ó Pai, que vai assistir, Senhor. Que eles possam ser limpos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.